Olá, pessoal! Feliz 2026! Estamos de volta com a nossa série Os Arcanos Maiores do Tarô e sua aplicação na nossa vida diária. Nós estamos gravando esse vídeo na primeira semana do ano, então vai chegar para vocês talvez depois, mas só para a gente desejar um 2026 de muita saúde, de muita realização, de muita sabedoria, de muita iniciativa, de sonhos realizados. Eu sou Elaine Eu sou Rosiane. e hoje nós vamos trazer o conteúdo da Carta da Estrela. Vocês perceberam que no conteúdo anterior a gente falou da carta da Torre, que é uma carta bem desafiadora, mas é uma carta necessária na nossa vida, né? Porque todos nós passamos por finais de ciclos, de coisas que realmente precisam sair, às vezes de forma brusca, de forma inesperada. Então, assim, é uma sabedoria que a gente precisa olhar, porque pode acontecer para qualquer um, em qualquer momento, né? Então, a gente vai iniciar falando agora de uma energia muito necessária, principalmente depois que a gente passa por um movimento de carta da torre. Para quem não assistiu e quiser entender melhor, é só assistir o conteúdo anterior, que lá a gente trouxe muitas informações sobre o que é esse momento de carta da torre. De qualquer forma, quando a gente for entrar agora no simbolismo da carta da estrela, a gente vai trazer alguns elementos do que foi a torre. Porque, como eu venho explicando, a gente vem trazendo para vocês ao longo dos nossos conteúdos, o tarô ele segue uma linha do tempo. Ele vai contando uma história que tem aspectos em comum de toda a vida humana. Então, alguns conteúdos para a gente conseguir explicar e você conseguir identificar na sua vida, a gente vai falando ou da carta anterior, ou da carta que vai seguir, tá bom? Então, a gente vai trazer aqui o simbolismo da carta para você para avaliar juntos. Tá conseguindo ver aí, amiga, a simbolismo da carta da torre? Sim, Gente, só para trazer um adendo, a gente às vezes pode ser que o som da Rose, ou até mesmo o meu som falhe, mas como somos duas, a gente vai se complementar aqui, mas o conteúdo a gente vai fluir com ele, não se preocupem. Então, bom, a carta da estrela, quando você olha para o aspecto visual dela, ela já traz o que para vocês? O que é que traz para você, Rose? Antes da gente falar do simbolismo, assim, só de olhar para a carta da estrela, o que é que traz para você? dá um alívio, dá uma calmaria. Diferente da torre, que é um caos. Esse já dá uma calmaria. Parece que uma Talvez organização. pelas águas, pelas estrelas, né? Vai ficando mais calmo. E vocês também vão sentindo, né, como que essa imagem vai conversando com você, o que ela vai te trazendo. É, Então, assim, o que existe de comum na representação desse arcano 17, que é a carta da estrela, que provavelmente você vai, todo o tarô que você for consultar, esse tarô que nós trabalhamos aqui, né, que é o tarô egípcio, vai ser a estrela. Realmente uma estrela grande, uma estrela brilhante, normalmente assim, no final de algum horizonte. É uma mulher ou um ser andrógeno, normalmente sem roupas, e águas. E assim, uma paisagem com essas cores, assim, cores mais lilás, mais puxada para o azulzinho claro. O lilás, quando você vai fazer um estudo da bioenergética, ele é conectado com o chakra da coroa e esse azulzinho aqui do terceiro olho, que são centros de energia que traz mais essa conexão com o nosso aspecto mais espiritual. Então, essa carta da estrela é permeada muito por essa cor também, azul e o lilás. E essa carta é isso mesmo, gente. Assim, o arcano da estrela, ele é um dos mais espiritualizados dentro do tarô. E não adianta você querer dar outro sentido para o arcano da estrela. É sobre o seu sistema de fé.
é sobre o que está para além do não físico. Então, não adianta querer colocar estrela dentro de outra definição. Se a pessoa é cética e não confia só confia na matéria, talvez a estrela não vá fazer sentido para ela. E ela vai ficar lá na carta da torre, tentando resolver a carta da torre. Só com a matéria. Então, a estrela é sobre a crença que nós temos em algo para além do que a gente pode tocar, manipular, racionalizar, concluir. Ela vai para uma esfera espiritual. Então, esse é um dos grandes simbolismos da carta da estrela. A E cor dourada também, né? isso, Aquela acordou. energia crística, né? A energia de você estar ascendendo, né? Ou seja, você está expandindo, está elevando. Então, essa pode ver que essa pessoa, esse ser, ele está sendo banhado pela cor dourada das estrelas. Então, está recebendo esse reflexo, né? Está recebendo essa ajuda, né? Essa guiança. Exatamente. Muito bom a Rosa trazer isso. E você percebe que essa pessoa só consegue, né, ter essa abundância de receber, essa disponibilidade em receber esse brilho dourado, que tem um reflexozinho aqui mesmo, porque ela tá sem roupa. Então, assim, o fato dessa pessoa estar sem roupa, infelizmente, na minha opinião, enquanto taróloga, alguns decks, essa pessoa tá de roupa, mas para mim, em termos simbólicos, não transmite tanta mensagem. Por que que essa pessoa está sem roupa? Porque ela se despiu do ego dela, da rigidez, das visões limitadas, das visões definidas, de uma roupa que não era dela, uma roupagem que ela usou, algo que já não cabia mais. Então, quando ela se dispôs a ficar assim, ela se auto-reconhece como ela realmente é, e finalmente ela consegue receber essa conexão espiritual, essa luz dourada aqui da estrela. Então, o que é que aconteceu também aqui nesse fluxo da carta? É importante a gente entender que antes da estrela veio a torre, porque na torre é o momento da nossa vida em que tudo cai. Na torre, você construiu a sua vida, foi bom por um tempo, construiu uma relação, construiu uma percepção de mundo, construiu um sistema de crenças e algo aconteceu para além da sua vontade e caiu a carta da torre. Então, normalmente, quando cai a carta da torre, lá na energia anterior, a gente fica perdido sem saber para onde ir. E aí, muitas vezes, quando a torre cai, você precisa se despir dos seus egos, né, das suas roupagens falsas. E aí vem a sua reconexão com a fé, que é a estrela. Então, a carta da torre, a torre caiu, e aí essa pessoa, né, a gente, no caso, agora a nossa única alternativa é a gente pede, né, por uma direção, por algo que nos ilumine, e aí vem essa estrela para tirar a gente daquela cauto. Então, por isso que tem aqui essas duas representações. Quer falar um pouco sobre a água, Rosi? Os jarros, né, eles estão tirando, né, as águas, né, ou seja, está se esvaziando de si mesmo, a das emoções que ficaram na torre. Então, a água também ela está cristalina, ela está tendo o seu reflexo. Então, você pode se enxergar na água, se enxergar quem você é através das águas. As águas também, elas nos conectam as outras dimensões, por isso que a gente é mais água, o planeta tem mais água, porque as águas elas têm esse mistério de conexão, de criar e conectar. Então, e também com as nossas emoções. E os jarros estão trazendo isso, vamos se esvaziar de si mesmo. Porque às vezes a gente quer tanto absorver mais coisas e não dá tempo de se esvaziar, né? Para que possa, depois dessa ressignificação, trazer o novo, né? Sim. E assim, essas águas também, elas simbolizam muito essa sensação, assim, depois que a gente passou por uma turbulência muito grande, a gente está cheio de sequela, né? Cheio de resquício. Simbolicamente falando, a gente pode estar cheio das poeiras e dos escombros que foi a torre. Então, tudo na gente anseia por purificação, por se limpar, por se liberar, por perdoar, por esquecer,
por curar, por transmutar aquilo que não deu certo, né? Então, essas águas também estão cumprindo esse papel aí, aqui nessa carta. E na carta da torre tinha um raio que queimava a torre e se destruía. Agora vê a água para renovação. Isso, Então os elementos eles estão conectados com isso, né? E também com a torre, a gente só conseguia enxergar a torre. A gente não enxergava mais nada naquela carta. Era a torre e as pessoas caindo e o raio. é, E agora com essa carta, não, ela já tá diferente. A gente consegue ver o ser, as estrelas, a água, os jarros e o horizonte. E também dá para ver que as cores que estão atrás é como se estivessem iniciando o amanhecer, um alvorecer, uma ou nova, alvorecer. isso, uma nova fase. Então, assim, gente, a estrela costuma ser aquele momento da nossa vida depois de um grande sofrimento, que a gente às vezes nem sabia como é que ia sair, às vezes nem acreditava que ia sair. Aí sempre, né? Sabe aquele ditado, depois da tempestade vem a calmaria, sempre tem um novo dia, né? Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Então, às vezes a estrela, ela simboliza isso na nossa vida. Então, vamos aprofundar um pouco mais, assim. A gente estava aqui estudando antes de entrar com vocês, assim, o simbolismo da carta em si já traz quase tudo da mensagem, né? A gente vai para as palavras-chave, mas a gente já quase que entregou tudo aqui para vocês nessa falando do simbolismo. Então, só para a gente trazer mais informação para vocês, aqui são as palavras-chave que estão conectadas a quando a gente está em sintonia com esse momento que a estrela chega na nossa vida, né? Então, a primeira coisa que vem quando essa reconexão com o divino chega é uma inspiração. Depois de parecer que não vai ter solução, depois que você já está zonzo ali da torre, vem aquela inspiração de, nossa, agora eu sei o que é que eu tenho que fazer. Eu tô me sentindo inspirado e guiado para ir para tal direção, para fazer tal movimento, para falar com tal pessoa. E essa inspiração, ela chega muito desde esse lugar de você reconhecer agora, já que você está sem roupa, já que você está sem ego, e é uma inspiração muito verdadeira, que não é desde uma base falsa, de você fazer algo para agradar alguém, ou de você tentar performar, é algo que vem do seu mais íntimo, do seu aspecto mais genuíno, né? De você se reconhecer merecedor de receber essa bênção que está chegando para você. Então, por isso que essa palavra autorreconhecimento é bem conectada a essa carta. E quando a estrela chega na nossa vida, a gente consegue ter uma visão clara, bem contrastando a torre, como a Rose falou, o que você não consegue ver nada. Quando essa fé chega, você entende, inclusive, por que que a torre caiu. Aquela vez eu falei assim, ah, realmente, a minha vida tal como estava ali, aquela situação, aquela fase da minha vida realmente não estava fazendo sentido. Agora está fazendo sentido, agora eu estou conseguindo entender, estou enxergando. Ah, entendi. E você começa, essa consciência começa a chegar, essa visão clara. Claro que essa visão clara vai te dar uma autoconfiança para você continuar seguindo por esse horizonte mais aberto, mais iluminado, que te traz realmente mais sensação de estar sendo orientado, sendo guiado mesmo para algo melhor e elevado na sua vida, que nasce dessa conexão espiritual. A estrela nada mais é do que essa energia divina que consegue trazer para a gente, através da intuição, a informação do quadro todo da nossa vida, não só os pedacinhos. Então, você consegue enxergar melhor, você consegue ampliar sua visão com essa conexão espiritual e realmente levar a sua vida, ou a fase da sua vida, para uma renovação. E claro que tudo isso traz essa sensação de você ter se curado do que aconteceu na torre, né? E ela literalmente significa essa luz na escuridão, né? Quando a gente passa por um processo muito difícil que a gente não vê saída, tem um termo dos espiritualistas que eles chamam da noite escura da alma, né? Então, quando a gente está passando pela noite escura da alma, que é um desafio, que é algo que se rompeu, que é algo onde a gente pensava que ia ser sempre daquele jeito e não é mais, a gente passa por uma noite escura, né? Que é algo muito impactante. E aí a estrela, ela surge muitas vezes de uma prece nossa, da gente realmente buscar essa ajuda. E aí, de repente, essa luz chega. É quando a luz chega, tá tudo tão escuro que você vai ver com clareza. Você, ó, finalmente, a resposta para as minhas preces está chegando. Que nada mais é.
do que uma guiança divina, seja lá qual for a sua crença. Mas, quando a gente não ouve essa iluminação, esse chamado que vem depois de uma queda da torre, o que é que acontece, minha amiga? A gente vai. Você está preso por lá, está preso no passado, preso na torre ainda, nesse processo de torre, né? Então, o que que acontece se você não consegue ultrapassar essa fase, torre para estrela, né? Baixa estima, porque você não consegue se reconhecer quem você é. A baixa estima também é você não conseguir ver quem você é, porque como ela tá sem roupa, esse ser, ele tá simbolizando assim como a gente nasce no mundo. A gente nasce bebê sem roupa, né? O parto a gente nasce sem nada. Ou seja, a gente vem para esse mundo sem nada e a gente vai adquirindo as coisas durante a vida, mas a gente precisa ter momentos de se despir de si mesmo, das questões de camadas, de crenças, de camadas de questões nível social, nível familiar, nível ancestral. Então é bom trazer essa baixa estima de que você não está vendo quem você é e isso te causa o quê? Desânimo, depressão. Por quê? Porque você está numa prisão ainda. Você está olhando para a torre, tentando arrumar ela, tentando consertar algo que não tem mais conserto. Era para ser assim, era isso. E aí você tem que virar para ver o horizonte, a estrela, essa guiança, né? Desconexão espiritual. Na torre, tava com cores escuras, porque tava na escuridão, né? Ou seja, é um momento da noite escura da alma em que você não consegue, às vezes, se conectar com a espiritualidade para ver e agora. Por quê? Porque você precisa passar por isso, passar por esse processo, e aí começam as cores chegarem, ou seja, as cores da, da calmaria, as cores de olhar além, da reconexão espiritual. E essa desconexão espiritual gera a negatividade. Você só consegue ver o negativo, só consegue ver o que perdeu, só consegue ver o que aconteceu e nada mais. Não consegue ver as possibilidades, como tá ali na carta, né? O alvorecer, o horizonte, o esvaziamento ali dos jarros, a estrela, né? Simbolizando esse reflexo na pessoa, nesse ser. Muitas possibilidades. Exato, infinitas possibilidades. E desespero, isso gera um desespero, porque se você não consegue ver além, né, você não consegue a se reconectar com a sua fé, e a gente fala na fé não de algo ou de uma religião, mas a fé no todo, no universo, em si mesmo, na vida. A vida ela é cíclica, ela é ela vai ter vida, amadurecimento, vai ter a morte, vai ter o renascimento. Então, a carta da torre é, digamos, uma certa morte, porque você vai ter que morrer tradições, a mentiras que você mesmo contou achando que era verdade, fez a sua torre o seu castelo na areia, e aí a estrela, vamos lá, vamos liberar isso para que o novo chegue, né? Que é se despir. E às vezes a gente tem que se tornar um bebê mesmo despido, para aquele olhar A renovação. diferente para uma renovação. Então, às vezes a gente precisa também se abrir para a rede de apoio, rede de profissionais, de família, de amigos, companheiros, e a gente vê que é uma troca, né? Então, a guiança divina, ela tá para todo mundo disponível o tempo todo. Às vezes a gente acha que tá sozinho, mas além do físico, a gente tem a parte espiritual, que é um monte de gente, seres, independente da sua religião também, né? Mas é se abrir, sair da torre é fazer o seu luto, o processo do luto, viver esse luto, mas depois você tem que seguir adiante. É como diz, esse morto não volta mais. Esse processo morto não volta mais. Ele existiu, está na sua memória, está na cicatriz que você vai levar, né, das feridas que te causaram,
mas aquela pessoa, aquele ser que você era, não é mais. E essa mudança de quem a gente é, para amadurecer, para expandir, para evoluir, para iluminar que estava ali radiação, a gente precisa dessas mudanças, né? Internas e externas. E é a partir da decisão, com a fé, que você vai conseguir adquirir isso. Primeira decisão, sair da torre para ir para a guiança divina, que é a estrela, né? Eu percebo assim que um resumo do que seria toda esse lado sombra da estrela seria o apego, sabe? Quando você tá com tanta baixa estima e tá com a sua visão tão limitada, tão fechada, que você acha que o único objetivo da sua vida era a torre. E aí, quando naturalmente vem o ciclo da vida, a primavera vai chegar, que é a estrela, né? As outras soluções, a outra possibilidade vai chegar, e a espiritualidade vai mostrar para você, sempre vai mostrar para você. Por mais que não pareça não ter saída, mas às vezes essa solução já tá lá, mas você tá de costas para ela. Você está escolhendo acreditar de alguma forma de que a única forma da sua vida funcionar é reconstruir aquela torre caída, né? E a gente estava conversando e chegando à conclusão, assim, de que a estrela é uma das sombras mais perigosas de todas. Então, assim, se vocês prestaram atenção, a gente sempre fala dos dois aspectos, né? Dos arcanos na nossa vida. Quando a gente está em sincronia com ele e quando a gente está desconectado dele. Então, assim, se desconectar da estrela pode ser fatal, porque a estrela, ela chega na nossa vida quando a gente passou por uma fase muito difícil, que parecia que não tinha saído. Então, imagina, você está passando por uma fase que tem uma energia da torre, ou seja, algo que você acreditou durante muito tempo caiu. Se quando essa oportunidade de fazer diferente, se reconstruir, chegar e você não ouvir esse chamado, e o sentido da sua vida estiver depositado naquela torre que caiu, então você vai continuar vivendo para quê? Sabe, assim, a gente se faz essa pergunta e a gente até se emociona, porque tem muitas coisas na nossa vida que a gente tem dificuldade de seguir em frente, que a gente ainda tá tentando colar. E se você não se abrir para sair da zona de conforto e para mudança, você pode entrar num processo de suicídio. E às vezes não é um suicídio brusco, pode ser um suicídio mesmo. Por que que muitas pessoas se suicidam, gente? Porque ela não vê outra possibilidade. Para ela não tem mais o que fazer. Ela chegou no fim da linha, ela não consegue ver uma possibilidade. Ela está desconectada da fé dela. Então, se não tem, acabou, é fim da linha, não tem o que fazer. Toda a minha vida estava depositado aqui. Se não tem mais como isso aqui que eu idealizei dar certo, acabou. Então, assim, sempre tem, gente. Então, assim, a estrela, quando a estrela chegar na nossa vida, por favor, ouçam esse chamado. E a estrela vem na nossa vida com um convite de mudança. E assim, esse salto que a espiritualidade ela empurrou da torre para você mudar. Então vá, pare de tentar colar a torre. Às vezes a torre caiu porque ela quer te dar algo melhor, porque se você continuar tentando colar a torre, você pode entrar num processo de depressão e se afundar num buraco. E a questão da gente colocar muito poder em coisas, em pessoas, em situações, por exemplo, não estou mais naquele trabalho, mas aquele trabalho era tudo para mim. Aquela pessoa que eu estava me relacionando, ela era tudo para mim. Então, quando você coloca poder, dá todo o seu poder para os outros, esquece de si mesmo, que é a baixa estima, o que, que é, o que acontece? Você se esvazia de si mesmo. Você não se reconhece mais. Às vezes você começa a tomar decisões a partir de outras situações para agradar pessoas do trabalho, para agradar as pessoas da família, para agradar os amigos, para agradar a pessoa que você está se relacionando. Então você não consegue ver que você está com as pessoas, mas elas não são você, você não é ela. Então, toda vez o amarelo também do dourado ali das estrelas é do nosso plexo solar, que fica aqui na região do estômago, que é o nosso poder pessoal. Quantas vezes a gente dá o nosso poder pessoal para os outros, para situações?
da vida, para crenças, para tudo que ser maior que a gente, entende? Então, a estrela também vem te trazer assim, toma o teu lugar de poder, que é você mesma. Inspiração vem de dentro, interno, né? De ação interna. Então, é um momento de você se autoavaliar, tá, mas até agora não deu certo. Onde eu posso olhar, né, nas infinitas possibilidades para fazer uma nova trajetória? A gente fala muito entre nós da questão, essa realidade que a gente vê, ok, ela existe, mas a gente pode mudar essa realidade. E a estrela é exatamente isso, ela tá te trazendo isso. Ok, você viveu até agora isso, caiu, agora bora olhar para frente e ver que existem outras possibilidades, novos relacionamentos, novo trabalho, novos ciclos financeiros. Então, existe várias coisas. Não cuidei da minha saúde física, da minha saúde espiritual. Ok, pode, a partir de agora, a partir de hoje, Tudo começar a pode ver inovar. Que é uma das isso. Então, a palavras-chave carta da estrela é isso. da inovação. Exatamente. Então, assim, é como eu falei para vocês no início do vídeo, é muito sincrônico, porque a gente está gravando esse vídeo realmente na primeira semana do ano. Vai chegar para vocês um pouquinho depois, mas ainda no início do ano, esse mês de janeiro de 2026. Então, assim, muito sincrônico. A gente está falando da estrela, que é uma carta que pede para a gente realmente parar de tentar ressuscitar o morto, parar de construir a torre que caiu. Entender que essa torre pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho, pode ser uma cidade, pode ser uma moradia, pode ser, sei lá, até mesmo um visual seu que não tem mais nada a ver com você. Várias coisas que tá desgastado já, que já tá Até o próprio ano de 2025, né? Você estava ainda lá no as coisas 2025, não veio para 2026. exatamente. Então, assim, pega essa energia, né? 2026, a gente vai falar mais pra frente sobre como é esse ano, mas é um ano que soma um. Se você somar 2026, vai dar um, que é um ano de inícios, é um ano de renovação, é um ano de você receber uma força extra do universo para ir para a vida. Na astrologia chinesa, é o ano do cavalo, da vitalidade, da força, da vontade de fazer acontecer. O E movimento. vai se requerer muito que você se desapegue. Então, assim, se você tem muita dificuldade de desapegar, se você não consegue enxergar a perspectiva, se você não está conseguindo enxergar essa estrela, você deve estar vibrando no aspecto negativo dela. A gente sempre lembra para vocês, vários vídeos, que a gente tem um atendimento específico para ativar o lado luz de cada carta. A gente faz um mapeamento com o próprio tarô, faz reprogramação com o Theta Healing, para você ativar em você essa força extra de tipo de se renovar, de se reconhecer e de se desapegar e entender que tem muitas possibilidades muito melhores e mais elevadas para você nesse ano. É um impulso extra para vocês na vida, né? Bem, então, esses são os nossos votos das tarólogas aqui. Que você tenha um 2026 com muita renovação, com muita fé em você mesmo, reconhecendo sua potência, sem medo de desapegar de formas antigas de enxergar o mundo, de relacionamento antigo, de coisas que não cabe mais na sua vida. Se tá saindo da sua vida, deixa sair. Deixa aí, deixa aí. Deixa aí. Segue a estrela. Para de ficar olhando pro velho, olha pro iluminado, né? Né, amiga? Sempre É tem. seu, não é de mais ninguém. É. Vai vir pro seu caminho, cedo ou tarde, porque a gente coloca cedo ou tarde, mas tá tudo no tempo certo. Então, se você se dedicar, o que é seu vai vir, a sua pessoa, sua parceiro, seu parceiro, o seu trabalho, o que te move. Às vezes, toda essa torre, às vezes é para você seguir a sua missão de alma que você não tá ouvindo, se dar essa oportunidade, né? Fazer uma transição de carreira que às vezes precisa para viver esse propósito, porque não adianta a gente se preencher de coisas que não, a nossa alma não se alimenta, não se nutre. Então, é cada vez mais, desde a pandemia, isso é um chamado para a humanidade da gente seguir o chamado de alma, seguir a nutrição da nossa alma, que é o que a gente está trazendo isso para vocês. E se você não está conseguindo ouvir a sua alma, você tem aí a gente para entrar em contato. Se você sentir que outras pessoas vão se beneficiar com esse vídeo, você pode compartilhar.
seguir, comentar, que a gente vai adorar. E estamos juntos E nesse só mais uma 2026 que sincronia está iniciando. sim. Só mais uma sincronia para a gente fechar esse vídeo. A gente está gravando ele no dia 6/1 de 2026. Para quem não sabe ou para quem já sacou, hoje é dia de Reis, dos Reis Magos, que seguiram a estrela guia até Jesus, né? Dia deles. Então a gente tá nessa sincronia incrível de tipo, foi uma estrela, né? Foi uma estrela que guiou eles até esse avatar que trouxe essa renovação para a nossa era cristã. Então nada é à toa, né? Então, assim, a gente deseja mesmo que E essa. é uma soma. É. E ali nas estrelas tem 8. Hoje formam 8, também 6 mais um, mas 2026 que é o ano 1 da 8. Então, assim, o ano que a gente deseja de maravilhoso 2026 é uma tela em branco que a gente pode pintar, desenhar à vontade, juntamente com a nossa guiança divina. E a gente vai estar sempre aqui colaborando com vocês.